Tudo bom, Silvio? Como você está? Tudo bem, obrigado. E você, Thalita, tudo bem? Tudo certinho também, Silvio. Queria começar conversando com você sobre essa participação internacional de Lula, né, em Bruxelas. A gente conversou ontem aqui com o Fernando Horta e ele falava sobre essa mudança do foco dos discursos de Lula internacionalmente, né? Que antes ele focava muito nessa questão da mediação de paz, de inclusive o Brasil ser um mediador do processo de paz entre Ucrânia e Rússia, e hoje parece que ele foca em questões mais regionais. Ele tem falado muito sobre a Amazônia, ele é um dos líderes que mais tem tocado nesse assunto das mudanças climáticas, dos efeitos dessas mudanças, justamente, é claro, por o Brasil comportar a floresta amazônica, que é tão importante nesse processo, né? E hoje ele toca nesse ponto de não precisar de ajuda internacional, de que o Brasil precisa dar conta, inclusive, de cuidar bem da sua floresta, né? Como que você está vendo essa participação, então, de Lula nessa cúpula e esse discurso, esse foco dele nas questões relacionadas a meio ambiente e natureza? Olha, essa cúpula é uma cúpula entre a CELAC, que é uma articulação econômica de 33 países da América Latina, né, e a União Europeia. Um processo de negociação que foi interrompido 8 anos atrás. Não houve antes, nesses 8 anos passados, outra reunião dessa cúpula, né, e hoje está sendo retomado, no sentido de que é preciso encontrar uma certa, vamos dizer assim, postura da parte, inclusive da União Europeia, mais aberta à negociação. Eles estão muito impositivos. Então, o que o Lula está fazendo, em primeiro lugar, é dizendo assim, olha, o Brasil não é qualquer país. O país é grande, é importante, tem orçamento, né? E ele está puxando uma negociação com a União Europeia, representando esses 33 países, num certo sentido, a CELAC, né? E aí eu acho que tem um lance de altivez, de soberania, que é muito importante. Quando o governo brasileiro diz assim, nós estamos terminando de redigir uma carta, uma proposta nova, para ser submetida primeiro aos nossos parceiros do Mercosul, né? E depois à União Europeia, ele está dizendo assim, estamos no jogo, estamos negociando e não aceitamos os termos que vocês propõem para a gente. Porque houve uma side letter, como eles chamam, né? Um anexo à negociação anterior, Mercosul-CELAC, onde era impositivo da parte da União Europeia uma série de indicadores de parar com o desmatamento, de defender a Amazônia. Ele está dizendo assim, olha, quem defende a Amazônia somos nós, principalmente porque esse é o nosso interesse. Nós não precisamos de ser tutelados por ninguém, né? Nós precisamos mobilizar os nossos próprios recursos para isso. Não estamos passando o Pires por aí para fazer algum trabalho com caráter mais filantrópico. Nós estamos querendo que o governo brasileiro mobilize os recursos nacionais para poder enfrentar o desmatamento. Mas ele também diz assim, mas esse problema não é só nosso, né? Veja bem a situação toda da crise climática que está surgindo no mundo. Há ilhas que, de fato, vão submergir, porque elas estão muito próximas do limite do mar, e esse mar vai subir, né? Então, o problema não é brasileiro só, é um problema geral, né? Mas vocês não podem, ele já falou isso em outra oportunidade, deixar de cumprir os seus compromissos. Cadê o que vocês avançaram, né, na questão da luta contra o aquecimento global nos seus países, com os seus indicadores? E a União Europeia não tem muito o que falar sobre isso, porque não avançou muito, né? Então, é um reposicionamento, vamos dizer assim, do Brasil. Primeiro, respeitem a gente, que nós somos um player global. Segundo, nós também temos nossas ideias, estamos preparando uma contraproposta. Isso é novo, né? Normalmente, a agenda, quem coloca são os países mais poderosos, né? E nós, brasileiros, agora, com esse governo, estamos propondo inverter essa lógica. Vamos apresentar o Brasil, respaldado pelo Mercosul, respaldado pela CELAC, uma proposta para a União Europeia, né, que contemple os nossos interesses
nesse campo de negociação. Isso é muito positivo e mostra uma outra figura do Brasil no mundo, uma figura muito mais Perfeito. interessante. Sim. Realmente, o Brasil, com o governo Lula, tem se agigantado cada vez mais internacionalmente, né? É muito bacana ver as imagens, as fotos de todos esses encontros que Lula tem participado, representando o país, é muito bacana. Vamos para a próxima. Diga, que você quer complementar. Eu diria até que a proposta do Lula de ser mediador do conflito da Ucrânia Sim, não é que ele tinha esperanças de encontrar uma solução para a coisa, mas é que, ao fazer isso, ele coloca o Brasil fora da agenda sim. do seu país, fora da agenda da América Latina e se mete num assunto internacional da disputa da geopolítica mundial. Quer dizer, ele tem sido convidado para o G20, para todas as grandes cúpulas mundiais e, de fato, está abrindo internacionalmente um espaço para o Brasil que tinha se fechado antes. E agora os brasileiros começam a ser, de fato, respeitados de novo, né, pelas suas posições, pela sua generosidade nas relações, entende? E pela sua importância estratégica e geopolítica. Aliás, o Brasil que assume a presidência do G20 no próximo ano, né? Eu cheguei a comentar isso Isso. com o Fernando Horta também, e o Fernando colocou aqui duas questões internacionais que estão muito quentes, né, neste mês e nesta semana, que é, de fato, a guerra Ucrânia e Rússia, que continua, né, muito quente, e tem a questão de Israel e Palestina, né? E provavelmente, na presidência do G20, o Lula deve trazer essas questões, né? Eu acho que sim, eu acho que vai trazer, né? E, de fato, quer dizer, a situação da Ucrânia, ela está ficando cada vez mais delicada, porque com a adesão entrando para a OTAN, né, dos países que são limítrofes com a Rússia ali, com a Suécia e tudo mais, quer dizer, estamos mais próximos de identificar que esse conflito não é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. É uma guerra insuflada pelos Estados Unidos, né, respaldada pela União Europeia contra a Rússia, né, usando a Ucrânia. E esse tipo de postura, né, precisa ficar clara para todo mundo. Quer dizer, ali tem todos os problemas com a Rússia, que tem a sua visão expansionista e tudo mais, mas houve vários alertas, e desde 2014 já há uma mobilização. Houve um golpe que colocou um presidente pró-americano na Ucrânia, quer dizer, nessa época. Já vem de longe esse atrito, né, que interessa muito à indústria de armas dos Estados Unidos, que está vendendo muito, né, que interessa para os Estados Unidos no sentido de afirmar-se como líder mundial, porque ele está perdendo essa importância no campo econômico, então ele está usando do poder das armas para fazer isso, né, e que não interessa para a América Latina, para o Brasil. Esse conflito não interessa para o mundo inteiro, né? E veja bem, quer dizer, aí tem inclusive uma possibilidade de que, se a Rússia vier a ser acuada de fato, ela tem armas nucleares, ela pode usar armas nucleares táticas, e não é para acabar com todo mundo, mas é para acabar com a vida em certas regiões específicas, né? E tem a China. E vamos dizer o seguinte, quer dizer, cada vez mais, na medida que os Estados Unidos vai apostando numa polarização, né, vai apostando numa divisão entre Oriente e Ocidente, entre a OTAN e os países que estão articulados com a China, né, eles estão produzindo um efeito de aglutinação na parte do Oriente, quer dizer, que não estava dado antes. Então, hoje nós temos algumas frentes que estão se articulando, né, para poder sobreviver a uma ofensiva da OTAN, né, que pode se generalizar. Não tenha dúvida que, se a Rússia perder a guerra, que não vai acontecer, ela não tem condição de fazer isso, né, a próxima seria a China. Quer dizer, os Estados Unidos têm que ter, na sua concepção, um inimigo para combater, né, e tem que ter guerras para alimentar a indústria armamentista. Então, essa situação internacional está cada vez mais delicada, né, e nós não podemos esperar coisa boa daí. Viu?
Obrigada.